Antes de iniciarmos, senhor Adinho, eu quero agradecer pelo atendimento da convocação. Esse foi um requerimento aprovado pela Câmara para que a gente pudesse estreitar relações com os secretários, passar um pouco para os secretários das cobranças que os vereadores vêm sofrendo da população, poder dar sugestões, poder fazer as críticas, enfim, fazer um bate-bola do que os vereadores estão identificando, cada um no seu setor, e também poder abrir espaço para que cada pasta possa trazer também o seu trabalho que tem feito aqui para dentro da Câmara e prestar, assim, contas também à Câmara e especialmente à sociedade. Então a gente costuma abrir as perguntas aos vereadores e o senhor responde, a gente vai fazendo um bate-bola, o vereador, conforme vai surgindo as questões, vai tirando e a gente vai fazendo a réplica ou a réplica, se precisar. Tem sido tranquila a condução. Quero abrir os trabalhos, o vereador que tiver pergunta, vereador. Antes de mais nada, vereador, deixa eu só abrir a palavra para o secretário, se abrir a palavra para ele, dar uma boa noite para o pessoal. Só um segundo, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade de falar aqui na Câmara de Vereadores, que é a Câmara que representa a população de Analândia, e agradecer também a presença da nossa equipe, parte da equipe da Secretaria da Educação, e também a população, o pessoal da ONG e especialmente aos motoristas do transporte escolar. Já colocar uma questão de ordem. Com certeza eles estão aqui ansiosos para saber a respeito das perspectivas do transporte escolar, e devido ao adiantado da hora e como eles acordam bastante muito cedo, para fazer o transporte dos nossos estudantes, que a gente priorizasse inicialmente as questões do transporte escolar, para que depois eles ficassem livres, se os outros assuntos eles não quisessem acompanhar, para que eles pudessem realmente ter essa liberdade, e para a gente priorizar essa questão que com certeza eles estão aqui para ouvir. Então é uma questão de ordem que eu gostaria de colocar. Muito obrigado, senhor Adinho, acho muito pertinente. Peço que, se tiver dentro dessa pauta do transporte escolar, iniciar por essas perguntas, vereadores. Inclusive porque esse compromisso, esse questionamento, no primeiro contato que nós tivemos, na reunião que nós vereadores tivemos com nossa assembleia, nós havíamos marcado e acabou não acontecendo esse encontro, isso que está acontecendo aqui agora. Então, quer dizer, eu vou estar fazendo perguntas pertinentes, inclusive a reunião que nós fizemos lá atrás. Então, é uma coisa que todo mundo quer saber, principalmente os pirueiros aí, uma coisa que de certa forma inclusive afeta o lado econômico do município de Analândia. Nós queremos saber se vai existir alguma mudança com relação ao edital de licitação com relação ao transporte de alunos do município. Nobre vereador, inclusive companheiro de partido também, nós teremos sim uma licitação para o transporte escolar. A licitação está sendo preparada tanto pela Secretaria da Educação quanto pelo Departamento de Licitações da Prefeitura, basicamente porque nós temos algumas situações que precisam ser corrigidas. A principal delas é justamente porque aquilo que se coloca em termos de transporte escolar no município, uma parte dela não fica no município. Especificamente, hoje o orçamento da educação é em torno de 5.300.000 reais, esse é o orçamento da educação do município, dos quais cerca de 2.100.000, 2.200.000 é para o transporte escolar. E hoje o município de Analândia é um município que está fora
de todos os índices de custeio do transporte escolar. Hoje, um aluno transportado em Analândia, ele custa anualmente cerca de R$ 6.300. É quase o valor suficiente para pagar uma escola particular. Em parte isso acontece porque no que se diz respeito ao transporte com os pirueiros, né, que a grande maioria está aqui hoje, se gasta anualmente algo em torno de R$ 1.800.000, dos quais as pessoas que executam o trabalho ficam com algo em torno de R$ 1.200.000. E por que essa diferença? Inclusive eu quero fazer um parênteses, porque a execução do serviço de transporte escolar hoje é uma execução muito boa. Nós temos um índice muito pequeno de reclamações. Realmente nós temos uma equipe que atende adequadamente o transporte escolar do município. Eu conheço várias cidades, eu fui secretário de outras cidades, atuei e dei consultoria em vários outros municípios e realmente nós temos um transporte, a execução do serviço é uma execução que ela é de um bom nível. Mas essa diferença acontece porque parte do recurso ele fica com os impostos. Hoje, um pirueiro, ele que ganha em média R$ 3.000, R$ 4.000, 20% disso a prefeitura paga para a Previdência Social, porque é feito por pessoa física, no formato de pessoa física. E parte daquilo que ele paga é descontado, seja INSS, Imposto de Renda, o valor que é pago, os serviços contábeis, etc. e tal. Então, se ele apresenta lá uma fatura de R$ 4.000, ele fica com 3.200, a prefeitura paga 4.800. E hoje você tem alguns mecanismos, por exemplo, a microempresa individual, em que se pese que a pessoa vai aposentar com o salário mínimo, e aí ela tem que dar uma complementação na aposentadoria, mas a microempresa individual ele paga por mês R$ 37. E a prefeitura não paga 20% a mais, podendo contratar pela MEI. Então, essa situação a gente precisa corrigir, para que realmente o recurso ele possa ficar para quem realmente presta o serviço, para que a gente possa diminuir a carga tributária. Além disso, nós temos uma situação em que, como a licitação ela foi uma licitação relativamente antiga, as linhas elas foram mudando. Nós temos uma divergência, você tem prestador de serviços que ganha R$ 6.000, outro ganha R$ 2.000. Nós temos situações em que há se continuar dessa forma, pode haver um descumprimento da lei de licitações, porque a linha inicialmente contratada já está passando 25% a mais do valor e isso descumpre a lei de licitações. Então, é preciso haver toda uma reengenharia, e está sendo feito um estudo para cálculos de rota, para que possa fazer uma otimização dos percursos, para que você não tenha, de um lado, o desperdício do dinheiro público e, do outro lado, para que você possa otimizar o recebimento por parte dos prestadores de serviços. Com relação à sua colocação, eu queria dizer o seguinte, então, no edital passado constava que participariam pequenas empresas, e participariam autônomos. Da forma que você está dizendo, não vai mais existir a participação de autônomos? Não, na verdade nós não podemos restringir o edital da licitação. Pela lei de licitação você não pode restringir a participação das pessoas, tá? É que na época você não existia a microempresa individual. Hoje é uma tendência que a pessoa, ao fazer o cálculo,
ela vai calcular e vai ver que é vantagem para ela ter. Porque o meu interesse está passando essa informação para eles, para que haja tempo hábil para eles que eles possam providenciar a abertura da. Nós tivemos já uma reunião com os motoristas, nós discutimos isso, né, a possibilidade de ter essa questão de microempresa individual. Porém, a licitação, a lei de licitações, ela é bastante aberta no que se diz respeito. A administração ela não pode restringir que seja a participação de uma empresa, que seja a participação de pessoa física, que seja a participação de uma microempresa individual, enfim. E o Tribunal de Contas ele é bastante rígido em relação a isso. Você não pode restringir, por exemplo, algumas pessoas vieram perguntar, a gente pode restringir que seja somente para quem mora em Analândia? Eu fui muito claro, não. Em que se pese que seria o ideal que todos morassem aqui, até pela prestação de serviço, mas a gente tem que deixar muito claro, não podemos enganar as pessoas dizendo, olha, a gente vai colocar isso no edital, vai deixar de colocar isso no edital. Mas esse foi um outro questionamento. Nós já tivemos um desconforto com relação às licitações anteriores, por exemplo, a questão de farmácia, né? Existe uma lei, não sei dizer atualmente qual a lei que é, o número da lei, mas que ela tem ela dá uma certa proteção para a pequena empresa do município, na qual isso vai estar sendo observado por ocasião dessa licitação? Desculpe a correção. A lei que existe é uma lei que dá proteção à microempresa. Ponto. Microempresa. E eu digo assim, mesmo não morando aqui, o ideal seria que todas as pessoas de transporte escolar residissem em Analândia. Isso é o ideal. Porém, entre o que é o ideal e o que o poder público pode fazer, existe uma diferença muito grande. E vereador, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de não dizer coisas que mais para frente a Justiça e o Ministério Público possam barrar um processo licitatório. Então, Pois não, se eu me permite, só para entrar nessa discussão sobre isso aí. O edital também pode conter algumas exigências que são naturais do edital, como os cursos que eles fizeram, as adequações nos veículos que eles fizeram, para dificultar de alguma forma, entre parênteses, dentro da legalidade, dentro da lei, para que esses participem e tenham a vantagem, porque eles já estão aqui, já gastaram com curso, eles já gastaram um monte de coisa nos vários anos que a lei foi mudando e foi fazendo convivência técnica. Agora, primeiro que a gente, na reunião que a gente tiver, eles falaram que tiveram que fazer não sei o quê, gastaram R$90 agora há pouco tempo, por uma exigência de receber um dinheiro a mais do Estado, não é isso? E falar, então, na verdade, ninguém está querendo que haja alguma coisa que beneficie eles. O que eles querem é que seja feito, primeiro, com tempo, porque nós ouvimos na reunião, é que já era para ter sido esse edital em outubro. Parece que falaram que já era para ter saído isso aí. Então, o medo primeiro do pessoal que está prestando o serviço hoje sair amanhã um edital com várias coisas que eles não estão habilitados e aí não dê tempo para eles participarem. Esse é um. O segundo é que tudo que eles fizeram já hoje, com 22, 23 anos de bom serviço prestado para a educação do município, que a maioria deles aqui estão há 20, 22, 23 anos prestando serviço, e eu acho que nós tivemos nesses 22 anos 2 reclamações com problema com o pirueiro. Um que transportava combustível dentro da perua, que pagava mais barato, e o outro por ingestão de bebida alcoólica. Que eu me lembro, não tivemos mais. Então, na verdade, a preocupação deles não é que lógico, todo mundo queria que fossem renovados os contratos e continuasse prestando serviço. Bom, isso é o que eles desejam. Mas, dentro do possível, é que fosse feito alguma coisa para se dê valor ao que já foi feito. Como já foi feito? Eles já estão habilitados, já estão garantidos, feito um monte de coisa, que eu tenho certeza. Porque se a gente abrir uma concorrência para o estado de São Paulo inteiro, vai vir uma cooperativa de Pirassununga e vai fazer eles trabalharem depois como funcionários por R$1.000. Essa é a preocupação. É só uma correção. Devido ao valor, a
concorrência, obrigatoriamente, o senhor sabe disso, ela obrigatoriamente tem que ser publicada no Diário Oficial do Estado. O senhor sabe muito bem disso. Por isso que eu falei dentro da legalidade. Agora, as exigências... Agora, é evidente, vereador, que até para a gente que está do outro lado na administração, se a maior parte das pessoas que estão atuando hoje no serviço continuassem atuando, seria muito melhor. Porque tem aquela história, né? Time que ganha não se mexe. Então, dentro do limite da legalidade, você citou algumas coisas que não é só uma exigência para beneficiários, é uma exigência do CONTRAN, que eles tenham curso, que eles tenham a perua adequada, que se tenha, por exemplo, a questão da letra, da habilitação, são exigências do CONTRAN. Dentro dessas exigências, evidentemente que a gente vai cumprir, tá? O que eu chamo a atenção é o seguinte, é que a gente, por exemplo, não pode enganar as pessoas. A gente não pode dizer no sentido assim, olha, não, a gente vai fazer um acerto caseiro, vamos fazer alguma coisa, porque isso não existe. É uma concorrência pública. Pelo valor, então, pelo valor, é uma concorrência pública que tem, inclusive, um período mínimo. A licitação não vai sair hoje para amanhã. Ela tem um período mínimo, ela tem aí, se eu não me engano, são 60 dias. Se o senhor quiser que eu fale tecnicamente, mas estou falando também, tem pessoas que ouviram também não entendem tecnicamente. É hoje para amanhã que eu digo, com espaço de tempo dentro da lei, porque eles falaram que já era para sair, então eles estão preocupados com ele. É em outubro, agora não é mais, é novembro, depois é dezembro. Eles acham que talvez, como vai adiantar esse ano as aulas, pelo que eles falaram, eles estão com medo que já adiante seja muito pouco tempo para eles se adequarem. Inclusive, eu até tive uma reunião, chamei todos, até para ouvir as sugestões, algumas bastante pertinentes, para que a gente pudesse colocar essas sugestões, a gente pudesse colocá-las, e foram todas contempladas no edital, e algumas das explicações que eu dei aqui, eu já dei naquela época. Só tem um detalhe, que eu quero assim de público, aproveitar que todos estão aqui, existe uma diferença entre aquilo que está se fazendo e aquilo que está se divulgando e na boca pequena falando que está se fazendo. Professor Denão, o que acontece também, não é que está se falando, porque não sei se o senhor se recorda, quando teve a aprovação do projeto de lei para compra de fazer o financiamento, o que saiu aqui de conversa é que parece que numa reunião que o senhor, Vossa Excelência teve aqui com os vereadores, que nós não fomos convidados, 4 vereadores aqui não foram convidados. Né? Então, o que acontece? Pelo que eu sei lá, o senhor falou ali que ia cortar 8 linhas no mínimo. Na verdade. Então isso aí já foi divulgado. O pessoal está sabendo que vai cortar 8 linhas. Mas inclusive na reunião dos conspiradores, eles são conscientes. Não. E tem a necessidade. Mas o que eu estou falando de pessoal falar de boca a boca, é porque naquele dia, se talvez o secretário tivesse vindo, porque ficou acordado ele vir e falar. Se ele tivesse falado, talvez não tinha esse boca a boca, né? Isso que eu estou querendo dizer. Não, mas inclusive, isso daí, na reunião com eles, várias dessas informações que eu estou passando agora eu já havia passado para eles, mas eu acho pertinente a gente reforçar. E em relação à questão da quantidade de linhas, a gente está fazendo um reestudo, porque o Conselho de Escola da nossa escola municipal, ele decidiu fazer algumas mudanças em relação à composição das classes para o ano que vem. Isso fez com que a gente recuasse em relação à licitação, que era o impacto, e tivesse um cálculo novamente em relação às linhas. Tá? E por isso, assim, hoje, quantas linhas nós teremos? Hoje não dá para falar. Anteriormente eu poderia falar que eram 18 linhas. Hoje pode ser que seja um pouco mais de linhas, tá? Nessa reestruturação que está sendo feita. E também um detalhe interessante que às vezes pode não aparecer tão claramente, nós estamos tendo uma diminuição no número de alunos, com exceção da educação infantil, da creche, a gente está tendo uma diminuição do número de alunos, uma
diminuição acentuada do número de alunos, porque a população, tanto brasileira quanto da Neolândia, ela está crescendo. Tá? Então, há uma tendência de você ter, isso não é a curto prazo, é a médio prazo, uma redução também do transporte escolar, isso no decorrer dos anos. Senhor Edmundo, eu tenho, com relação ao edital, existe prazo? Quanto tempo vai demorar para ele ser publicado? Para que o pessoal tenha condição de... Olha, aí sim, eu acredito que a gente consiga fazer esse edital diante dessa, já era para ter sido publicado, né? Por conta dessas mudanças que nós tivemos que fazer e tivemos que respeitar o Conselho de Escola, que é um órgão soberano dentro da escola, as mudanças que eles propuseram. Hoje nós estamos no dia 15 de novembro, né? 13. Eu acredito assim que até o final do mês ou até o começo do mês de dezembro esse edital seja publicado. E aí vai ter um prazo, né, para as pessoas apresentarem suas propostas. Né? A gente também solicitou ao Departamento de Licitações da Prefeitura que façam uma reunião com os pirueiros para orientá-los a respeito da documentação, porque uma situação até importante se deixar claro isso daí, uma situação que acontecia no passado não vai acontecer, porque é uma ilegalidade de funcionários da prefeitura prepararem documentação para licitante. Isso não vai acontecer, tá? Nem pode acontecer. Tá? Então, a gente tem notícias que se preparava a proposta, se preparava a documentação, isso não vai acontecer, porque é um bicho de ilegalidade, né? A administração pública não pode fazer isso. Mas a administração pública pode fazer um chamamento, chamar todo mundo, orientar, tirar as dúvidas. Isso eu já conversei com o pessoal da licitação, eles se comprometeram a fazer esse tipo de orientação. É importante assim que as pessoas elas vão ter um tempo, evidentemente, para que isso ocorra. Pode ser que o processo licitatório ele não termine até o início das aulas, porque coincidiu essa mudança na escola com a antecipação das aulas determinada pelo calendário do governo do estado, que também nos pegou relativamente de surpresa, porque a notícia que a gente tinha, e a gente segue o calendário do governo do estado, é que eles seguiriam o cronograma normal, e aí a gente vai ter uma antecipação de praticamente 2 semanas. Então, a gente está com um calendário relativamente apertado, né? Eu estou pressionando o setor para que ele possa efetivamente dar cabo em relação tanto a essa reunião quanto ao edital da licitação. Só de pergunta. Boa noite, né? Que vai, uma das perguntas que o senhor disse, caso não esteja pronto o processo até a divulgação, publicação do sertão licitatório, como vai ser feito o transporte? Aí, o transporte escolar é um serviço essencial, né? Então a gente vai ter que fazer o contrato emergencial para atender isso, com certeza. Até mais ou menos meados de dezembro, tem uma posição de quantas linhas vão ficar. Não, antes direitos. Então, antes do fim das aulas, no caso. Antes, com certeza. Outra pergunta que foi questionada também para nós nessa reunião, os vereadores foram convidados com alguns pirueiros, quanto ao monitor na perua ou ele vai ser custeado, se caso exigido, pelo município ou pelo proprietário do veículo? É bem lembrado, vereador. Hoje, pela mudança do perfil do transporte escolar, e os pirueiros sabem disso, a gente está transportando cada vez mais crianças, né? Crianças de creche. Isso e de educação infantil. Então você tem aumentado a educação infantil e diminuído os adolescentes. E uma das responsabilidades que nós temos por lei é a presença de monitor. Pelo contrato atual, inclusive foi um dos itens que a gente
importante que a gente fez a licitação por conta disso, para já se preparar, e pelo contrato atual não está previsto. A gente até tentou uma forma de tentar adequar, consultamos alguns que têm linhas com educação infantil, quanto custaria, etc. e tal, mas aí ultrapassa o limite, veja bem, olha a situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Aí ultrapassa o limite de 25% que pode evitar do contrato da pessoa, enfim. Basicamente, estava discutindo isso com o pessoal da licitação, o edital vai contemplar o seguinte: é um valor por quilômetro rodado, por lote, por quilômetro rodado, por linha, né, por quilômetro rodado, e se houver a presença, a requisição por parte da Secretaria de um monitor, esse valor salta X%. Então já tem um gatilho no contrato, né, porque, evidentemente, se a gente exigir que o monitor, que o responsável pelo transporte escolar tem um monitor, o município vai ter que custear. Só que você tem que deixar a situação flexível, porque numa determinada fazenda, de repente, não tem ninguém que exige um monitor. Aí muda lá uma família que tem uma criança que precisa do monitor. Então você precisa requisitar para aquele da linha, para que ele coloque o monitor. E aí precisa pagar, né? Então você tem que ter esse mecanismo já no edital, nessa diferença, né? Para que contemple ele poder colocar o monitor. Será decidido pela Secretaria Municipal? Sim, por exemplo, o valor da linha vai ser um valor X. Se houver a necessidade para a educação infantil, é obrigatório ter monitor. Se aquela linha houver a necessidade de monitor, você tem que colocar um percentual em cima, né, que já estabelecido em edital, um contrato linear, um percentual em cima para ele pagar o monitor. Entendeu? Esse é o mecanismo que você tem. Com relação a essa questão de adequação das linhas aí, uma outra coisa que me ocorre aqui nós temos assim informação que existe uma quantidade, vamos dizer, até grande de alunos residentes em outros municípios, né? E que nós fazemos esse transporte. Diante do valor que o senhor está dizendo aí, R$ 6.300 por aluno. Tá? O repasse que é aumentado em função de você ter um número de aluno maior, já foi feita uma avaliação se isso realmente é viável ou não? Vai ser deixado porque tem um aluno que na verdade não pertence a algumas linhas que são cargas. Hoje nós pegamos, legalmente não deveria pegar, mas moralmente e por questão do sistema de educação, se faz isso. Hoje, a partir de agora, vai se deixar de se fazer, não vai pegar mais. A linha vai morrer, a divisa da nada. Olha, a gente não é um número tão elevado e é um dilema que a gente vive, né? Que é o dilema entre aquilo que é legal e aquilo que é moral, né? Hoje o governo do estado ele custeia parte do transporte escolar. Então, e o governo do estado é a verba estadual. Nós poderíamos deixar, eu poderia determinar o seguinte: nós não vamos pegar, só que essa criança é um cidadão brasileiro que vai ficar sem assistência educacional. E são, assim, a gente já mensurou, é uma coisa tão pequena em termos de valores, e a gente está falando de criança, né? Então, você mexer imagine só uma criança de 10 anos, por uma decisão minha, do dia para a noite, saber que ela não vai poder mais frequentar a escola, que ela tem os colegas, que ela tem isso, que ela tem aquilo, e por uma decisão burocrática. Então, eu acho que a gente tem que ter esse lado. Como é uma coisa assim absurda, você tem uma situação que você pega uma criança e a 500 metros você vai pegar outra criança que de repente é no município vizinho, que não vai ter esse transporte escolar. Então são questões assim humanitárias que a gente precisa. A informação que a gente tinha que existir isso aí em função de interesse político da coisa, entendeu? Quer dizer, você teria
pai, a família atrelado, né, a uma situação eleitoreira. Quer dizer, essa é a informação que a gente tinha, certo? Agora, por outro lado, eu também acho que o outro lado que a gente tem que analisar é você cortar, a partir de agora você não falar que não vai mais. A criança, de repente, está frequentando a escola aqui há 3 anos. Você acaba com a convivência dela no meio dela. Né? Sim. Não é bastante complicado. Né? Não é assim uma situação que, vamos dizer assim, vai pesar exacerbadamente no custeio do transporte escolar que seja extremamente preocupante. Né? Não é o caso dos cabouços. Sobre a dimensão, posso concluir, presidente? Eu já concluí minhas perguntas. Quanto ao corte da linha, nós sabemos que vai ter algumas. No caso, naquela reunião onde nós fizemos com os vereadores da época, que foram convidados para a base viária, foi dito que o dinheiro economizado no transporte seria gasto na construção de uma escola. Isso procede. Aproveitando, fazendo a pergunta junto para concluir as dúvidas. E parte desse dinheiro será investido nos professores na questão do aumento da hora-aula. Foi feito algum estudo quanto ao impacto na folha, se consegue dar esse aumento? Nós vamos dar essa esperança, chegar lá, a folha já está em 52, se não consegue dar um aumento, fica preso às vezes a lei aí. Basicamente, a situação que nós vivenciamos, pela experiência que a gente tem em outras secretarias de educação, algo em torno de 10% do orçamento da Secretaria de Educação é gasto em transporte escolar. Aqui no caso de Analândia, esse número chega a praticamente quase que 35%. Né? Com a entrada do recurso estadual e essa reorganização das linhas, a tendência, até sem tirar tanto recurso de 100 mil euros, né, mas a utilização do microempresa individual, etc. e tal, a tendência é diminuir um pouco isso. E a gente tem que também fazer os dois lados. Não adianta você beneficiar os professores, que é importante, e prejudicar um grupo que vem prestando serviço há tantos anos quanto são os piruetos. Você tem que fazer um equilíbrio em relação a isso. Agora, o que vai ser feito em relação ao recurso que vai ser economizado, primeiramente, todas as crianças da rede municipal de Analândia, elas terão, a partir do ano que vem, material escolar inteirinho e uniforme escolar inteirinho custeado pela prefeitura, a todas as crianças. Em relação à questão dos professores, grande parte do aumento que a hora-aula, que é a pior da região, R$ 8 somente, vai passar a R$ 10 se a Câmara de Vereadores assim decidir, porque isso é uma deliberação da Câmara de Vereadores, um estudo que a gente está terminando. O impacto não será tão grande, que é um aumento de 25%, o impacto não será tão grande, porque também a gente está fazendo uma reestruturação na atribuição de aulas do município. E o que vai acontecer também é um aumento no número de vagas da educação infantil. Nós tínhamos em Analândia 30 vagas, 30 crianças atendidas no início do ano. Hoje nós temos 57 crianças e até no ano que vem serão 90 crianças sendo atendidas na educação infantil. Tá? E através desse processo de reestruturação, porque nós temos uma limitação que é essa limitação da folha de pagamento. Então, grande parte desse recurso que será do transporte escolar, ele vai para esse atendimento a toda a população, todos os estudantes com material escolar e com o uniforme. E uma parte menor em relação aos professores. Né? Mas a gente também não vai descarregar tudo nisso daí. A gente vai estar fazendo uma reestruturação, porque você tinha também uma situação, pelo fato da educação infantil na Analândia funcionar num lugar inadequado, com salas pequenas. Você tinha, por exemplo, uma situação de um professor para 107 crianças. Quando o MEC estabelece, até pelo princípio da socialização, né,
você tem que ter um professor para 15 crianças em determinado nível de educação infantil. Então, essa reestruturação que a gente está fazendo vai possibilitar que a gente economize recursos e aumente o número de crianças atendidas também na educação infantil. Então, é nesse sentido. Haverá também um investimento na aquisição do imóvel para uma nova creche, porque ainda mesmo aumentando o número de vagas, a gente precisa alcançar em torno de 150 a 180 vagas para a educação infantil em Aralândia, para você ter um atendimento adequado a todas as crianças. E a gente vai adquirir um terreno para a construção de uma creche, através de um convênio com o governo do Estado, e também nós vamos construir uma nova escola para fazer uma separação efetiva do Fundamental 1 em relação ao Fundamental 2, que é um dos grandes problemas de qualidade de ensino que a gente tem no município, porque você tem públicos diferentes juntos, e aí não dá para você fazer uma administração adequada da escola. Mais uma pergunta? Para terminar, talvez essa questão de transporte, com relação ao edital e as participações, existe um desconforto com relação, inclusive, foi questionado para a gente com relação aos pedreiros, com relação à participação de cooperativa na licitação. Isso não consta no edital, eu não sei no que tem ali, no que se encaixa a cooperativa. Você poderia dar algum esclarecimento com relação a isso? O edital ele não está montado ainda, mas como eu volto a dizer, um edital ele não pode limitar o tipo de empresa que vai participar. Não será uma licitação direcionada para esse tipo, aquele tipo ou outro tipo. A licitação, ela estabelece os critérios mínimos de qualidade e o menor preço. Ponto. Se quem ganhar aquela determinada linha vai ser uma pessoa física, uma microempresa individual, uma cooperativa, eu não sei, não tenho bola de cristal para saber. Entendeu? É uma situação que lá no edital vai se colocar. Claro. Eu não sei. Até agradeço a oportunidade de não estar sendo. Desculpa se eu pareci ofensivo, mas assim, agradeço a oportunidade. Eu sei que existe uma articulação que eu acho legítima por parte de pessoas que querem montar uma cooperativa, isso é legítimo. Entendeu? Agora, o que eu disse para as pessoas que querem, eu fui procurado por pessoas que querem montar cooperativa e pessoas que querem atuar individualmente. Eu disse, olha, da parte do poder público que eu represento, nós não podemos direcionar nem para A nem para B. Não podemos. Mas esse é o princípio do assunto e quero entender então. Como que fica essa situação? Tem objeto da licitação, contratação de empresas e ou produtores autônomos para a prestação de serviço. Uma cooperativa. Como ela se enquadra nesses dois? Uma cooperativa, ela é uma pessoa jurídica. Tem uma pessoa, você tem pessoa física e pessoa jurídica. A cooperativa é uma pessoa jurídica. Então, no caso, ela fez uma empresa. Sim, Ela vai ser isso, aquilo, vai restringir muita gente de fora vai participar. Sim, isso aí que é o X da questão. Agora, eu quero assim, deixar muito claro. Não há interesse algum do prefeito Rogério de fazer com que uma empresa de fora pegue o transporte escolar de Aralândia. Vou repetir, não há interesse algum da minha parte, do prefeito Rogério, que cooperativa de Pirassununga, de Araras, de São Paulo, empresa não sei do que, não sei o que lá, pegue o transporte escolar de Aralândia. Se nós pudéssemos escolher, e se eu particularmente tivesse esse poder que eu não tenho, e a lei não me dá esse poder, eu escolheria as pessoas que estavam aí, porque são duas prestadoras. Numa eventual situação dessa,
seria levado em consideração a situação da microempresa? Claro, a lei ela reserva, se não me engano, tem um percentual que se a microempresa tiver 10%, isso com certeza, isso é garantido por lei. Tudo depende do edital, porque como é que ocorreu com as farmácias? Aí deram-se 48 horas para se entregar o remédio, o distribuidor lá de fora vai ganhar, lógico. Só que a farmácia nossa prestava o serviço na hora. Agora estamos com falta de entrega de remédio, não é? Então, o que vale é o edital. Se colocar no edital aí, dá para se limitar a participação de algumas pessoas. Não é isso que o senhor quer, eu sei que não é isso que o senhor quer, mas é isso que nós queremos. Que o pessoal daqui ganhe. Sim. Então, nós temos que discutir a briga no edital. Só uma correção, eu participei de uma reunião na última segunda-feira em que o prefeito ele questionou a assistente social que cuida da minha área, mas o prefeito questionou a assistente social, que inclusive era de carreira, que cuida da entrega dos medicamentos, como é que estava o atendimento, uma preocupação dele. Falou, não, tudo que eu pedi na hora entregou, etc e tal. Isso o que a assistente social disse, agora não é minha área. Não é minha área. Você ajeitando, não foi o que chegou para mim hoje. Chegou para mim hoje, tinha remédio, demorou uma semana para chegar. Só que aí é acreditado, a boca dos outros. Né? Eu ganhei o peixe, estou vendendo. Né? Assim, eu ouvi o prefeito questionar justamente essa preocupação, a assistente social, que fugiu a Leia, ele questiona a Leia, como é que está essa questão? Está chegando? Não, está. O que eu passei um dia é 48 horas, no outro dia estava na minha mão. Está assim? Tudo bem. Só aproveitando, mas desculpa, só aproveitando o assunto, peça nos veículos também foi de fora. Chegou a ficar micro-ônibus, Kombi, no BS, 3 dias parado porque não tinha um cabo no acelerador. Senhor, só para ver que é de fora. É o mesmo assunto. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Deixa eu só contar um recado e já passo a palavra para o senhor Soberano. Entendo que a aprovação é pertinente, mas vamos só ter a pasta da educação, porque senão a gente vai acabar principalmente a questão do transporte, especificamente as pessoas de interesse. O vereador Luiz Fernando tem uma pergunta. Eu até gostaria da ajuda do vereador João Sodelli e até do José Júlio Matos, que até as perguntas estão com eles, que o vereador poderia ter informado melhor, que ele está com uma cópia de uma licitação. Se há possibilidade de prorrogação por mais um ano sobre o transporte escolar? Nenhuma. Pelo fato de que nós teremos vamos incorrer numa ilegalidade de ultrapassar o limite da lei de licitações de aditamento de 25% no valor de alguns contratos. Se foi, nos outros anos ele foi aprovado pelo Tribunal de Contas e não foi apontado nenhuma irregularidade. Hoje seria apontado? Se nós permanecêssemos, sim. E uma lógica assim, não é porque não foi pego essa situação de ilegalidade que ele não pode ser pego. Eu acho que é responsabilidade nossa como gestores públicos, quando a gente vê uma situação que é uma situação que pode ser irregular e como um cargo de confiança do prefeito, eu não posso expor, mesmo não sendo secretário, mas um agente político, eu não posso expor do prefeito essa ilegalidade. Tá? Certo. Mas na licitação anterior existe a possibilidade de ser prorrogado por mais um ano. Sim. E não vai ser pelos motivos que eu já expus. Primeiro, essa é a única pergunta. Primeiro, e os motoristas tiveram uma reunião comigo, primeiro porque hoje, eu até princípio de valorizar as coisas da cidade, hoje se gasta 1,8 milhão com o transporte escolar, o transporte dos pirueiros, e com eles fica 1,2 milhão. Então, nós precisamos alterar essa realidade. E através de uma licitação, nós podemos, inclusive, melhorar os ganhos do prestador de serviço.
Uma outra situação que a gente tem, a questão dos monitores. Não está previsto nos editais anteriores, mesmo porque a Analândia perdeu muito recurso, mas muito recurso mesmo, transportando alunos da rede estadual sem receber nada, porque se falava que esse valor era um valor ínfimo de R$ 1.200, nós fomos lá, esse valor é de R$ 400 mil, que já está vindo para o município, só que a exigência que o governo do estado tem é que se cumpra a legislação. Na verdade, não é só o governo do estado, mas o Ministério Público, em várias ações, tem exigido a presença do monitor. E como a gente vai colocar um monitor, não é nem justo com o prestador de serviço, com o pirueiro, falar, você coloca um monitor e se vira com o monitor, porque a lei está dizendo isso aí. Ele vai pagar uma pessoa, ele ganha lá R$ 2-3 mil por mês, ele vai pagar uma pessoa R$ 600, R$ 700 mais os encargos, R$ 1.000, e não vai receber nada. Tá? Então, por isso eu sou muito categórico. Eu poderia aqui fazer um jogo político, dizer, não, vamos estudar, etc e tal. Mas eu estou colocando as razões e eu até entendo a preocupação de todas as pessoas, a gente entende a insegurança. Quando você passa por um processo licitatório, existe uma insegurança muito grande, etc. A gente até entende. Só que algumas coisas precisam ser acertadas, até para melhorar o serviço, porque a gente pensa tem um olhar para os prestadores de serviços que aqui estão. Só que eu, como educador, eu tenho que ter um olhar maior para a criança. E se a gente tem uma criança de 3 anos sendo transportada sem monitor, é uma responsabilidade nossa, como gestor público, de consertar essa situação. Senhor presidente, tinha uma última reunião por estar acertando, eu acho que foi até discutido por nós naquela reunião, que o senhor disse a possibilidade, mas não disse que ia estar incluso no seu estatal ou não. Hoje o senhor está discutindo, está participando da elaboração do processo licitatório. Vai ser aberto a participação de pessoas que ainda não têm o veículo para participar, sendo que você pode cortar, como foi dito por eles, alguns quesitos. Né? A pessoa tem o curso, tem a habilitação. Como o senhor está participando da elaboração do certame, vai ser exigido ou não a pessoa ter o veículo? Porque se não for exigido, até os que já estão correm o risco de perder. É uma dúvida que a gente tem, para ser sincero. Se nós estamos fazendo algumas consultas jurídicas, se houver a possibilidade de limitar a quem tem a perua, nós vamos colocar isso. Possibilidade, mesmo porque é uma preocupação nossa do outro lado, você pegar uma pessoa que não tem experiência no transporte escolar. Então, se não tiver nenhum obstáculo em termos jurídicos, isso aqui é um dos itens que a gente vai colocar. Vai restringir, então, quem não tem veículo. Mas assim, eu não posso afirmar porque... Sim, mas no ano passado tem um item lá que fala que o veículo tem que passar por vistoria. Isso é vistoria anual, né? Tem que passar. Não, vistoria prévia. Uma vistoria prévia do setor competente da prefeitura, dizendo se ele estava com um letreiro escolar, se ele tinha documentação, para depois dar-se um laudo. Aí esse laudo era anexo à documentação para ele participar da licitação. Se não houver nenhuma ilegalidade em relação a isso, nós colocaremos esse item. Seria interessante, mesmo porque para a gente é mais cômodo. E até porque, na minha concepção, uma pessoa, por mais que ela tenha, ela de repente pode até ter os devidos cursos, a carta na letra certa, tudo, ser um motorista profissional, enfim. Mas ele pode, no momento de participar da licitação, por não ter o veículo, por não saber qual é o custo rodado que ele tem com esse veículo, jogar um preço mais baixo e tornar inexequível o contrato. A prefeitura, às vezes,
vai estar fazendo vai ter uma falsa impressão de que está fazendo um bom negócio, quando na verdade no meio do ano letivo vai ter um problema, porque aquela pessoa vai ver que é execuível o transporte. Existe um mecanismo do preço ser inexequível, né? Tem um cálculo que se faz, que eu não me recordo agora, posso estar falando besteira, vai ter um preço de referência, né, que é basicamente o preço que está sendo praticado hoje, que é o preço de referência, e você tem um percentual para menos ou para mais, que o Tribunal de Contas até coloca esses índices, esses indicadores, né, mas é uma preocupação realmente. E para a gente, assim, eu volto a dizer, para nós, se nós pudéssemos acabar com algumas situações, se tivesse uma fórmula mágica, para acabar com algumas situações que os próprios prestadores de serviços vêm falar para a gente, situações de desequilíbrio, em que um prestador recebe um valor muito elevado, outro prestador recebe um valor muito baixo. Se nós tivéssemos uma forma de acabar com alguns vícios do tipo alguns prestadores de serviço circular com 2, 3 crianças, né? Aí não é levantar isso, aquilo, mas às vezes a linha vai diminuindo. E colocar, por exemplo, a questão do monitor. A gente até estudou fórmulas, né, o nosso pessoal, de tentar prorrogar o contrato sem fazer uma licitação, mas adequando isso daí. Só que é impossível, não existe. Porque você tem, primeiro, alguns vícios de origem, tá? Algumas que precisa ser deixado claro que houve alguns vícios de origem em relação a alguns contratos. E segundo, porque você tem os limites legais. Então, por isso que é necessário fazer a licitação. E nós vamos ter que fazer essa licitação. Adina, ainda com relação à tentativa de vincular no edital a necessidade da empresa ou da pessoa, enfim, do ente participante da licitação ter um veículo próprio, eu particularmente não vejo ilegalidade nisso, até porque existem maneiras de se fazer isso. Uma delas é a própria questão documental do veículo, exigir que o veículo esteja em ordem, habilitado, licenciado. Com isso você já vai estar tendo que exigir indiretamente que ele tenha o veículo e apresente a documentação do mesmo, ou até a ideia do jogo, uma inspeção prévia. Recentemente a gente teve até um caso que foi iniciado que é comum nos concursos o próprio teste de aptidão física, para depender do concurso. Até teve um caso recentemente que colocaram as mulheres no teste para carregar saco de cimento e foi noticiado. É lógico que é um exagero, mas ou seja, existe a aptidão física para aquilo. Na minha concepção é a mesma coisa, ou seja, tem como se fazer a exigência do veículo. A gente está muito consciente em relação que o prefeito Rogério a gente não quer, de repente você ter 28 pessoas, 28 famílias, que do dia para a noite tem uma função, pessoas moradoras da cidade, tem uma função e deixa de ter a função porque você tem, por exemplo, uma empresa de fora vindo pegar aqui todo o serviço. Isso está muito claro para a gente, dentro do limite da legalidade. Então, é claro, se não houver nenhuma ilegalidade em relação a isso, com certeza é um dos itens que vai estar no edital. Isso, colocando assim, senão, talvez é um compromisso que vocês têm agentes políticos, né? Lógico que vocês recebem uma pressão que é legítima por parte das pessoas interessadas, mas esse é um compromisso público que eu faço aqui. Se não houver nenhuma ilegalidade, a gente vai colocar esse item no edital. Não, mais uma dúvida assim. As linhas serão licitadas individualmente, como tem sido feito, não será por região, enfim, por escola, individual, linha. Então, essa é uma outra dúvida. Uma outra questão
questão que eu queria levantar, e a questão por exemplo, quando a gente fala em protecionismo do mercado interno, isso é uma coisa que a gente tem sido procurado por comerciantes, acho que o senhor deve ter até tomado conhecimento na prefeitura. Recentemente a gente foi procurado pelo comércio local. A gente tem visto e sentido a necessidade de se criar, obviamente dentro da legalidade, a gente não pede para que seja feito nada de ilegal, mas de se criar mecanismos que protejam o mercado interno, ou seja, o comércio, prestadores de serviços, indústrias, enfim. Isso é uma coisa até redundante, né? Todos os países protegem seus mercados, todos os estados, todas as cidades protegem seu mercado. E a Analândia tem se notado um descontentamento por parte, inicialmente, dos comerciantes que, até por uma desinstrução, talvez, deles próprios, de não se adequarem a participar, mas também por medidas protecionistas que talvez poderiam ter sido tomadas pela prefeitura e não foram. Então isso tem sido uma questão muito discutida aqui na Câmara e muito cobrada dos vereadores. Com relação específica à licitação do transporte escolar, eu entendo que a prefeitura ela tem amparo legal também na Lei Complementar 123 de 2006 para proteger micro e pequenas empresas oriundas do município. Porque a lei, isso obviamente salvo o melhor juízo, mas foi um estudo rápido que a gente fez agora. Por exemplo, o artigo 47 dessa lei complementar, ele fala que nas contratações públicas da União, dos Estados e dos municípios, poderá ser concedido um tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde que previstos e regulamentados na legislação do respectivo ente. Artigo 48. Para o cumprimento do 47, que foi o que eu acabei de ler, dessa lei complementar, a administração pública poderá realizar processo licitatório, inciso 1, destinado exclusivamente à participação de pequenas empresas, de microempresas e empresas de pequeno porte na contratação cujo valor seja até 80 mil. Ou seja, a gente está restringindo uma parte. Talvez a gente não consiga direcionar. Deixa eu complementar minha fala, depois eu vou para baixo. Talvez a gente não consiga impedir a participação de outras empresas, até um determinado ponto, também isso não é interessante, porque a administração pública também tem que zelar pela melhor contratação, eu entendo isso, mas você, dando esse tratamento diferenciado, você restringe, por exemplo, a participação de uma grande empresa. Uma grande empresa que poderia vir aqui e ganhar praticamente todas as linhas, teria condição, até pelo poder econômico de barganha que tem com fornecedores e com tudo, de repente ganhar a linha do pequeno empresário, do empreendedor individual, da IPP, da IME, do município. Quer dizer, eu vejo que muitas vezes centavos no quilômetro rodado, eles não representam um custo tão elevado para o município quanto a perda de contratos de empresas e famílias que residem nesse município, que estão gastando no posto de Analândia, que estão comprando os mercados, que estão gastando nas oficinas. O ativo indireto que essas pessoas deixam para o município é muito maior e muito melhor do que a economia financeira que a prefeitura eventualmente fará com uma contratação um pouquinho mais vantajosa.
Esse é o meu ponto de vista. Então, eu não sei, só uma consulta prévia que talvez possa até ser essa teoria derrubada com legislações que a gente de antemão não tem. Mas eu vejo caminhos que talvez pelo menos a gente devesse investigar para tentar chegar num panorama que beneficie, não tem que beneficie, mas que proteja o mercado interno, porque isso, apesar de esse previsto em lei, e o que eu estou passando aqui é uma lei complementar, portanto tem amparo, eu acho que é uma obrigação do município para com os cidadãos e suas empresas. Né? Então fica uma sugestão de repente a gente tentar, e até me proponho ajudar, se preciso for, apesar do jurídico da Câmara, da Prefeitura ter perfeitas condições disso, mas enfim, acho que dicas de trabalho conjunto. Nós somos aliados, né? É sempre importante, né? O detalhe assim que se nós fizéssemos uma licitação com um valor global, todas as linhas do valor global, aí sim havia risco de uma empresa de fora vir pegar. Como a licitação é por linha, isso desestimula, porque ela vai ter que concorrer linha por linha, e para ela fica economicamente viável só se ela pegar tudo. Então, as empresas grandes, você tem empresas e algumas cidades, inclusive até máfias que atuam no transporte escolar, mas só que elas vêm com a proposta de jogar o valor global. Você licitar num pacote só. Tá? Então a gente não vai fazer isso. Isso já vai desestimular, porque ela vai ter que concorrer. Já de ver o edital que é por linha, ela já cai fora. Tá? Isso, agora, o objeto dessa lei se refere à carta convite, até 80 mil. Até 80 mil você pode, é uma situação restrita. No caso específico, nós não podemos fazer a licitação, apesar de fazer linha por linha, você não pode fazer cartas convites, porque senão dá fracionamento da licitação. Então, não dá para você abrir uma carta convite para a linha A, uma carta convite para a linha B, uma carta convite para a linha C, uma carta convite para a linha D. Isso não se pode fazer. Então, até a gente se dispõe até a discutir, a debater, está sempre aberto. Se encontrar uma solução em relação a isso, seria muito importante. Como eu falei, até para ter uma tranquilidade, porque os prestadores de serviços aí, a gente tem muito poucos problemas em relação aos pirueiros. Eu já trabalhei em cidade que era complicadíssimo, em relação aos pirueiros, aqui é muito tranquila, pessoal muito fácil de lidar, são pouquíssimos problemas que se tem. Mas especificamente, em relação a essa legislação, que é a legislação de proteção da micro e pequena empresa, se você tem uma empresa maior que dá um lance naquela linha, que não é micro e pequena, a micro e pequena empresa, ela pode cobrar até 10%. Isso é direito líquido e certo que se tem. Porém, nesse caso não se aplica, porque vai ser uma licitação na modalidade de concorrência pública, porque o valor global ele é um valor maior do que os 80 mil reais. Deixa eu só finalizar uma outra dúvida que eu tenho. Por exemplo, Adriano, como a gente tem visto uma preocupação de uma parcela dos pirueiros com relação à formação de uma cooperativa. Parece, isso aí a gente tem ouvido na rua, enfim, não temos informações concretas, mas dos próprios pirueiros, enfim, é o que a gente ouve em conversas informais. Existe talvez a movimentação para se formar uma cooperativa. Ou que essa cooperativa já estaria até formada também com o intuito de, até acho justo, participar da licitação. Agora, eu não consigo entender, por exemplo, qual o objetivo de uma cooperativa se formar para participar
da licitação, se ela vai ser licitada por linha. Quer dizer, então ela vai poder dar lance numa linha só. Como que isso ocorre? Se fosse valor global, tudo bem, você se unir para tentar diminuir seus custos e ter vários veículos à disposição. Mas a partir do momento que vai ser licitado por linha, quer dizer, então ela vai concorrer em uma única linha. Então uma vantagem de se cooperar, para aquelas pessoas que teoricamente estão achando que é vantagem de se cooperar, como que isso vai, que elas vão poder participar dessa licitação? Eu não estou entendendo. Eu não sei se vai poder haver restrição da pessoa ela concorrer por uma linha só. Não, porque antigamente quando fazia essa documentação, e é obrigatório juntar o documento do veículo. Desculpa, se a gente fizer uma referência a respeito da outra licitação, nós podemos fazer uma referência de como que era feita a outra licitação. Não, tá, Mas eu não quero entrar no mérito. Vocês estão falando de vistoria prévia. Sim. Agora, eu não sei se a gente pode restringir, sinceramente eu não sei se a gente pode restringir a participação da pessoa numa linha só. Mas eu entendo que, eu não sei, eu acho que a gente tem que fazer uma pesquisa prévia até. Eu gostaria de saber disso, se depois puder me ajudar durante a semana. Por exemplo, os quiosques, foram vários quiosques. Cada empreendedor proprietário de um único quiosque. Eu não sei, eu estou dizendo assim. Quer dizer, a partir do momento que se você tem uma licitação, ela vai ser por linha, eu entendo que você não pode dar lance mais de uma linha, só na hora que você se começa a participar. Eu não sei, sinceramente, uma situação que eu não estou em condições de responder. É uma questão extremamente técnica. Cabe uma análise científica organizada. Apesar de eu ter um certo conhecimento pela lei de licitação, mas até por ter trabalhado muito na administração pública, não é minha praia. Eu não sei. Isso posso levantar esse questionamento, até a gente, no momento lá na prefeitura, conversar lá com o Marcelo a respeito dessa questão. Eu queria fazer uma pergunta com relação a um outro desconforto que existe com relação aos poderes, com relação à utilização do tacógrafo, né? Parece que existem uns desajustes, né, com relação ao apresentado, que é percebido e tal, e as coisas não parecem que não batem. Existe uma intenção, uma maneira de solucionar esse problema através da exigência, por exemplo, o aferimento do tacógrafo? Na verdade, havia uma situação de irregularidade, né, e isso eu expliquei para os prestadores de serviço, que não era exigido a aferição, não era exigido a medição. Todo serviço tem que ter uma medição. Todo serviço tem que ter uma medição. E não era exigido a medição via tacógrafo. Não só a questão dos períodos, mas também a Transpavaline, que ela transporta os alunos para fora. E isso, inclusive, a exigência de ter tacógrafo no transporte escolar não é exigência da Prefeitura de Analândia só, é exigência nacional. A existência do tacógrafo, até para a gente poder verificar a velocidade dos veículos, não só a questão da quilometragem. Nós estamos estudando a possibilidade, inclusive, de colocar nessa licitação a medição do GPS. Inclusive até os pontos, a nossa equipe rodou os pontos para ver quais têm cobertura por GPS e quais não têm cobertura por GPS, que é uma medição mais exata. Agora, os casos que houve divergência, em todos eles, o prestador de serviços veio até nós e disse, olha, tem N casos, às vezes quebra o tacógrafo, às vezes a pessoa, enfim, dá uma divergência, não está bem alinhada, etc. O que a gente faz? A gente pede para o nosso motorista fazer o roteiro e paga ali, no caso do quebra o tacógrafo, que ainda tem a média, paga pela média, ou faz uma aferição de linhas, faz os ajustes. Isso houve um desconforto inicial,
mas depois acabamos nos acertando e, enfim, uma questão de adaptação. É lógico, quando o poder público exige uma coisa que não tinha o costume, há um desconforto. Mas depois foi se ajustando, não quer dizer que não tenha problemas, mas diminuiu drasticamente os problemas que existiam. Não, mais uma dúvidazinha, ainda pertinente à questão da licitação do transporte escolar. Por exemplo, já foi dito que vai haver uma reestruturação das linhas, ou seja, uma diminuição das linhas. Isso vai acontecer. Então, por analogia, concluo, me corrija se eu estiver errado, que cada linha tende a aumentar o seu percurso. Ou seja, aquele lugar que tem dois pirueiros e que duas crianças uma duas a outras, deve ser unificado em um único pirueiro, ou ele vai até um pouco mais para frente, no lugar que o outro. Quer dizer, a tendência é que essas linhas diminuam-se as peruas, porém aumenta-se a quilometragem rodada. Né? Ou, na pior das hipóteses, que permaneça. Sim. Né? Sim. Aí você tem uma otimização do recurso público. Nós temos situações claras. Você tem dois pirueiros, um com três crianças, outro com 5 crianças, no mesmo lugar. Né? Então, como você vai ter situações que às vezes a perua vem superlotada, enfim, você tem que ter uma redistribuição. Isso vai acontecer. Isso é isso que eu entendi. Enfim, parece que há até um consenso entre O que não vai acontecer. a necessidade de fazer esse reestudo. O que não vai acontecer vai se perder a qualidade do serviço. Tá? Então, ia buscar a criança na porta da casa, vai continuar a buscar a criança na porta da casa, da porta da fazenda. Isso é uma exigência, porque é um diferencial da qualidade que a gente tem que manter. O que é bom tem que manter. Essa é uma preocupação também, mas na verdade a minha pergunta não era nem essa, mas isso também é uma preocupação. De repente a criança que acordava 6 ou 5 horas para ir para a escola tem que acordar às 4, de repente, porque vai uma única pergunta e vai ter que vir passando, entendeu? Então existe essa preocupação. Mas deixa eu fazer primeiro a pergunta, né? Se quiser. Nós fizemos um estudo e vai mudar muito pouco a questão. Inclusive, assim, as linhas, o nosso pessoal fez o trajeto das linhas, colocou lá no Google, fez o trajeto físico das linhas, para quanto tempo dá. Não vou dizer que não vai sair redondinho 100%, aquela coisa que isso não existe. Adaptações serão necessárias, mas... Eu acho que em se mantendo um bom serviço, eu acho que nesse quesito é o que importa. Mas a minha pergunta é o seguinte: levando em consideração que as linhas continuarão com a mesma quilometragem ou, quiçá, aumentarão por conta de união de duas linhas em uma, enfim, dessa readequação toda. Levando em conta o valor pago atualmente nos contratos, que eu tenho visto aí sempre acima de 3 mil, 4 mil, alguns contratos de 5, 6, nessa faixa, por mês. Quer dizer, como que se a MEI ela pode faturar até 36 anos, ou seja, 3 mil por mês, então... 60 mil. 60 mil? Vai aumentar agora para 90. Então acho que no lugar onde a gente tira 60 mil é garantido, porque eu vi 36, então é 60 mil atualmente. Então 60 mil, 5 mil por ano, ela pode fazer. Então a pergunta por terra, porque era com relação à inviabilização da participação de uma MEI. Mesmo que eventualmente alguém ultrapasse 60 mil e paga o imposto da diferença. A minha questão seria, eu ia questionar se caso a MEI tivesse possibilidade da urgência de se publicar esse edital, até para que as pessoas possam se adequar, né? Também, pelo menos dar o norte de como a questão jurídica vai acontecer nas empresas. Eu vou entrar na seara dele, né? Desculpa, mas
tem a questão da prefeitura, mas a abertura de uma MEI já demora acho que uns 5 anos. É rápido, né? Mas de imagina uma empresa de pequeno porte, uma europeia, apesar de também não ser tão difícil, mas demora mais, ainda mais se tiver alguma questão de trave que tem que ser. O que eu acredito assim, a grande maioria das pessoas que hoje estão prestando serviço, na hora que fizerem cálculo, vão optar por uma MEI. Lembrando, um detalhe importante, é que tem que cuidar da questão previdenciária, né? Porque uma MEI, a pessoa recebe o salário mínimo quando vai se aposentar. E a contribuição é maior. Bem mais. Então, tem essa diferença. Mas mesmo assim, para a prefeitura e para a pessoa, ainda assim conversa. Não seria interessante, diante dessas colocações, diante das informações que estão sendo necessárias, vistas como necessárias, não sei se a nível do executivo ou a nível do legislativo ou do executivo, trazer uma pessoa experiente, um morador experiente, uma pessoa experiente no assunto e fazer essas explanações, fazer essas explicações a respeito da criação da micro e da vantagem para que essa pessoa tenha essa informação. O que vai acontecer é o seguinte, eu conversei com o Marcelo do Banco Edital. Uma das etapas do edital, que a gente tem que colocar no edital, vai ser uma reunião, uma visita técnica, né, que seja assim, justamente para orientar as pessoas e tirar a dúvida das pessoas. Vai ser uma etapa, isso já está acordado, para justamente essas dúvidas a respeito de MEI, a respeito disso, a respeito daquilo, etc. e tal, de como vai ser, como não vai ser, para que as pessoas tenham um pouco mais de preparo, né? Porque quem nunca viu um edital, pega o edital lá na mão, o que eu vou fazer agora? E o processo licitatório, às vezes a pessoa ela deixa de participar porque ela não dá importância numa determinada certidão, um documento. Depois eu coloco esse documento, mas não é assim, né? O processo de licitação ele é fechado, né? Eu estive na prefeitura, passei lá na prefeitura esses dias, teve lá a licitação dos quiosques, né? E aí uma pessoa lá no corredor falou, mas eu não posso lá, eu não posso trazer amanhã o documento? Não pode, não tem jeito, tem coisas que não tem jeito, até para alertar as pessoas a respeito disso. Senhores, mais perguntas? Só uma colocação aqui. Eu queria fazer uma colocação e chamar a atenção do Alinã da importância de a gente poder ter a possibilidade de estar trazendo ao conhecimento do povo, do público e mesmo do nosso, que até agora a gente só estava vivendo na base da suposição, informação desencontrada e uma série de coisas que acabam acontecendo e acabam acontecendo assim, certo determinado desconforto. Eu falo isso com relação, não sei se o professor tem conhecimento, de um comprometimento que existiu na época da campanha por parte do nosso grupo político. E no qual foi feito um compromisso, feito em cartório, no qual dizia que não seriam tiradas, seriam eliminadas as linhas de transporte escolar. Tá? Eu acho que hoje está bem explicado, né, que realmente tem que passar por uma programação. Tá? Mas o fato da gente sempre estar aí à margem das coisas, à margem das informações, à margem da realidade das coisas, quer dizer, é um desconforto. Né? Fica legal hoje, pô, você foi lá, com o papel na mão, você não mostrou aquilo lá. Tá certo? Então eu acho que não é legal, inclusive para o executivo, que foi ele que assinou a coisa. Então, é isso que eu chamo a atenção, de que esse tipo de informação, esse tipo de reunião, esse tipo de oportunidade de que as pessoas venham conhecer a realidade da coisa é bastante importante para que quem tem aspiração política no futuro não cometer mais um erro desse
sei lá, por multa, né? Obrigado. Mais perguntas? Educação? Educação. As dúvidas pertinentes ao transporte escolar foram tiradas? Eu quero me colocar à disposição aí os prestadores de serviço de transporte escolar, se alguém tiver alguma dúvida ali, agenda com a gente está lá à disposição, né, para esclarecer sem problema algum, seja em grupo, seja individualmente. Está lá à disposição de vocês, né, para que vocês possam realmente tirar as dúvidas e também não deixar assim, às vezes, evitar essa coisa, né, de ouviu dizer na esquina, ouviu dizer na outra esquina, vem perguntar para a gente, com essa clareza que eu tive aqui, é a mesma clareza que eu vou estabelecer para vocês, porque eu acho que é através da transparência que a gente realmente conduz a coisa pública na nossa cidade. João, perguntas? Então, por favor. Adriana, eu não sei se já chegou a seu conhecimento, porque foi protocolado na prefeitura no dia 8, acho que dia 8 talvez não tenha chegado ainda, de uma visita que alguns vereadores fizeram a essa escola para a infância José Benedito Sodré, INEP, não sei como que vai dar com alguns problemas que foram detectados, que já eram de conhecimento de todos nós, e a população vinha, muitos pais, até funcionários vinham ao nosso encalço falar sobre, e ao invés de nós fazermos um pedido de uma coisa ou outra, resolvemos fazer uma visita e talvez englobar o que achamos de problemas, alguns problemas lá, e colocar algumas sugestões, né? A minha pergunta é, o senhor já tem conhecimento desse documento ou ainda não chegou? O documento não chegou, eu tive conhecimento da visita e anteriormente a diretora da escola ela nos procurou, né, nós tivemos uma reunião e uma parte significativa, principalmente as questões de infraestrutura aí colocadas, nós já acionamos o Fernando, que ele é o fiscal responsável pela obra, né, o fiscal contratado pela obra, e solicitamos a ele que fizesse uma comunicação à empreiteira, tem parte aí que se refere à empreiteira, que está no escopo da obra, tem parte que não. Ele fez um comunique à empreiteira, solicitando que a empreiteira ela resolvesse alguns problemas que, inclusive, não foi dado o termo de encerramento da obra por conta dessas questões. Eu quero dizer assim que mesmo tendo uma situação em que a licitação não foi feita por essa gestão, eu conheço várias obras da infância, um projeto assim que eu até tive o prazer de participar da concepção desse projeto quando a gente estava na Undime, que é a Associação Nacional do Secretário da Educação. Eu estava na vice-presidência e fiz parte da comissão que discutiu o projeto do Pro Infância e vi várias execuções do projeto no Brasil. E aqui de Analândia, ela está acima da média, a execução. Apesar desses problemas, ela está acima da média. Tá? Mas tem alguns problemas que precisam ser resolvidos. Já determinamos a empreiteira, porque tem um período em que é o período da garantia, vamos dizer, da obra, que a empreiteira é responsável. Inclusive, semana passada eu estive falando com o Fernando, cobrando ele, e ele esteve cobrando a empreiteira para solucionar essas questões. Mas é muito bom que a Câmara esteve lá, o papel, acho que do vereador, um papel importante do vereador, muito bom que vocês estiveram lá. Algumas das sugestões que vocês deram
nós já temos previsão de resolver, outras são novas e outras, eu quero esclarecer, por exemplo, a questão do prato de vidro, né? Está colocado aí. Nós substituímos os pratos plásticos pelos pratos de vidro porque existe um estudo por parte do Ministério da Educação, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, do NAE, para substituir todos os pratos plásticos, porque eles são anti-higiênicos, né? Pratos de vidro. E a modalidade de prato adquirido, inclusive a nossa cidade é uma das poucas cidades que tinha ainda prato plástico, né? As outras já substituíram praticamente todas. E o prato adquirido é o Duralex, quer dizer, se ele quebrar ele não despedaça, risco ele é mínimo. Então, algumas sugestões nós não poderemos acatar, um exemplo dessa. Outras nós vamos acatar e vamos, a questão, por exemplo, do toldo, essa questão do gás, que é uma questão emergencial, algumas coisas de forma emergencial, outras a médio prazo, outras a longo prazo. Por exemplo, a questão da quadra, a gente fez um pré-orçamento que ficou inviável, né? Você construir uma quadra era 150 mil reais, então não dá, a gente tem outras prioridades. Uma coisa assim, eu acho que é questionável, eu sei a preocupação que, por exemplo, as pessoas que falaram têm em relação àquele anfiteatro, né? Mas isso é um projeto nacional, tem todo um estudo, teve alguns que taparam, mas assim, eu não sei se é a melhor solução. Talvez colocar alguma proteção, alguma coisa, mas a gente entende a preocupação por parte de alguns funcionários. Sim. O microfone. Mas assim, eu queria agradecer, e é sempre importante, às vezes tem um gestor público que fica assim irritado quando o vereador vai. Não, é importante porque nos ajuda. Eu acho que eu entendo o papel do vereador, eu valorizo muito o papel do vereador. Então, isso eu considero uma grande contribuição, a menor contribuição que a gente vai levar em consideração. E a ideia era justamente essa, era contribuir para melhorar o trabalho de vocês e dar, retribuir à sociedade até pela recomendação que temos para trabalhar. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho umas aqui também. Tem mais perguntas? Bom, eu vou fazer enquanto vocês vão pensar. Com relação a... Aí a lista é maior, né? Eu tenho dúvidas com relação ao projeto Mais Educação. Eu tenho conversado com alguns mentores que têm questionado a questão da remuneração. O que efetivamente acontece? O que está faltando para o projeto? Parece que quer dizer, eu vejo que ele está acontecendo, eles já estão trabalhando, mas me parece que não está ainda tendo a remuneração devida. O que acontece? Infelizmente, nós conseguimos o projeto Mais Educação, um projeto muito bom, um projeto extremamente viável, e é um projeto que já tem no Brasil há quase 5 anos, e nós conseguimos esse ano para a Analândia. Infelizmente, este ano, o MEC, por conta de um problema de caixa do governo, ele tem atrasado o repasse. Então, aquilo que era para vir em agosto não veio, o dinheiro não chegou até agora. E nós até estudamos pagar via prefeitura para depois ressarcir, ou pagar com outro recurso de KPM da escola para depois ressarcir, mas infelizmente não podemos fazer isso, né? E é uma situação até que nos deixa bastante desconfortável, porque todo mundo que trabalha merece ganhar. Eu fui em Brasília já, eu fui lá no FNDE, fui lá na coordenação
educação para cobrar esse recurso. Outras cidades também que implantaram mais educação, teve o caso aqui do flúor na água, não é privilégio nosso, infelizmente esse problema não é privilégio nosso. Nós estamos fazendo gestões, né, na coordenação do Mais Educação para se resolver o problema, mas é a falta de caixa do governo federal. Quer dizer, o que está. Então, em tese não, o que está acontecendo é atraso de repasse. Atraso de repasse. Como vai ficar esses meses trabalhados? Eles vão ser restituídos ou. Não, na verdade, o repasse, quando ele vier, ele é referente a esse semestre. É esse aqui. Esse aqui. Eles vão receber atrasado, mas vão receber. Eles nos deram um prazo, a última vez, que até 31 de dezembro a gente resolve. Porque tem que resolver, porque virou ano, né? Mas assim, é referente ao semestre. Inclusive, até nós conversamos com a coordenadora, que conversou com os monitores, quer dizer, a gente não pode exigir de uma pessoa que trabalhe o período sem ganhar. Então, ficou na deliberação dessas pessoas que continuarem ou não. Alguns optaram por continuar e vão receber no final, outros não. Que é uma situação também que a gente não pode nem questionar a pessoa, porque eu particularmente fiquei muito constrangido em relação a essa situação, porque coincidentemente a gente lutou tanto para trazer o programa e ocorreu esse problema da falta de repasse. E a questão do uso dos dois prédios, o municipal e o estadual, o que vocês têm planejado para. Porque isso é um problema que vem, sendo discutido, tem hora que fala que vão separar, vai ser assim, vai ser assado, vai juntar, vai separar de novo, enfim. Qual é a solução? É outra escola? O que vocês estão planejando para efetivamente acabar com esse problema? Na verdade, na época houve uma boa ação, porém isso acabou gerando um problema muito sério. Com a municipalização que houve do sexto ao nono ano, atrasou o investimento que seria necessário para a educação infantil e praticamente inviabilizou o ensino médio em Analândia. Porque hoje você tem uma dificuldade do professor da rede estadual, de completar a carga no município. Então, por isso que tem tanta falta de professor. Mas a situação que está aí, a situação dada, que está aí para ser resolvida. Hoje o ensino é municipalizado, do primeiro ao nono ano, e a estrutura da escola, ela não comporta adequadamente para você atender do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono ano. Para você ter biblioteca, laboratório de informática, para que você tenha espaços, uma sala de professores adequada, para que você tenha realmente ali foram feitas algumas ampliações, algumas coisas, mas enquanto não se separar fisicamente o aluno do chamado Fundamental 1 em relação ao aluno Fundamental 2, a gente não vai ter um ensino de qualidade. Não é só isso, a gente não vai ter um ensino de qualidade. Então, parte desse recurso que a gente está tentando reduzir os investimentos, os custos, o custeio, né, a gente vai investir na construção de uma nova escola, especificamente o sexto ao nono ano, para fazer essa separação. Na verdade, o Estado possibilitou a municipalização, mas ele não exigiu o planejamento. Com certeza. Não é a curto prazo que se resolve isso. A médio e longo prazo a gente tenta resolver, porque o investimento é muito grande. E também eu defendo o seguinte: não adianta você construir uma escolinha, você já tem que construir a escola. Você gosta assim, vamos construir umas salinhas ali e tal. Não é a política que eu acredito, né? Eu acho que tem que ser a escola. Uma pergunta?
Com relação ao plano de carreira do magistério, a gente soube que está no forno, já no forno. Vem esse ano para a Câmara apreciar ainda? A gente está agora passando pela análise jurídica, né, do plano de carreira. As bases já foram. A gente tem que, depois de passar pela análise jurídica, nós temos um combinado com os professores de voltar a eles, para que eles analisem, que eu acho que não é justo com os vereadores a gente jogar uma batata quente na mão. Exatamente. É esse o ponto que eu ia chegar. O último que veio, os professores estavam uma tela aqui na frente questionando uma série de coisas. Sendo que eles são os mais interessados no assunto, ou seja, tem que ser amplamente discutido com eles. O compromisso que eu quero fazer com vocês é o seguinte: o que vai chegar aqui não que vai atender todas as demandas dos professores, mas não vai ser uma caixinha de surpresa que os professores não saibam. Então, grande parte das reivindicações, inclusive a questão, a tabela de remuneração, para você ter uma ideia, foi elaborada pelo professor de matemática nosso, né, a partir de estudos. Nós já temos uma simulação de folha de pagamento, do impacto disso, tá? Que não vai ser assim muito grande esse impacto. A gente conseguiu dar um aumento de 25%, isso é um aumento grande. Como que você faz isso? Através de uma racionalização dos investimentos. Então, o que vai chegar aqui, vai chegar já discutido, já debatido, está demorando até por conta disso. A gente quer ter os cuidados tanto na parte jurídica quanto na parte política interna, para que o que chegue aqui, vocês não precisem assim, fazer que nem a Câmara do Rio de Janeiro, né, de ter que ficar ocupada por professor, porque o plano não foi tão discutido assim. Aldina, vamos coisa ruim de novo. Funcionário que é comissionado ou colocado para trabalhar na educação, todo funcionário que vai na parte de ensino, ele passa pelo seu crivo, ou seja, você fala isso serve, isso não serve, eu posso ou não posso, eu quero ou não quero, ou é apenas uma imposição do prefeito? Vai tal pessoa lá para cima para a escola sabe trabalhar como coordenador, cuidar de criança. Você não passa pelo seu crivo. Todos os funcionários comissionados, quando eu assumi, e não é segredo para ninguém que minha estada lá é bastante limitada, né? Justamente para equacionar essa questão do transporte, essa questão do plano de carreira, essa questão da reestruturação, depois não estarei mais na educação. Já todos esses servidores já estavam lá, né? Então não houve entrada de nenhum funcionário novo no período que eu estou na educação, funcionário comissionado. Agora, a gente vai adequando o serviço, né? A pessoa que você vê que não tem tanta aptidão, a gente realoca para outros lugares, né? Para que não, às vezes uma pessoa se adapta melhor a um determinado serviço, tanto comissionado quanto efetivo, né? Às vezes a pessoa é muito ruim em um determinado lugar, mas no outro lugar ela é excelente. Então, essa gestão a gente acaba fazendo. Perguntas? Odina, com relação ao aumento sugerido, 25% você falou? De 8 para 10. De 8 para 10. A hora alta. Tá, isso foi negociado Já. Porque nesse momento dá para dar de aumento. Exatamente. E no que tange a ideia é, se aprovado na Câmara, né, lógico, de respeito às instâncias, né, vai ser a partir de 2014. E no que tange, deixa eu só complementar a pergunta, no que tange a capacitação profissional dos professores, investimento, treinamento, incentivo a mestrado, doutorado, o que tem planejado da pasta para
para os próximos anos nessa questão? A gente tem tido assim, uma preocupação no sentido de inserir o município em alguns programas que o Ministério da Educação já oferece. Por exemplo, o Ministério da Educação tem oferecido um programa que infelizmente a Alândia não foi cadastrada, que é um programa, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa. É um programa em que o professor, ele recebe, os professores alfabetizadores, eles recebem um curso de qualificação profissional promovido pelo Unicamp ou pela Universidade Federal de São Carlos. E para fazer este curso, ele recebe uma bolsa de R$200 mensais. Então, ele ganha o curso da Unicamp ou da UFSCar e recebe uma bolsa de R$200 mensais. E o cadastramento ele é feito sempre no final do ano. Infelizmente, a Analândia não aproveitou essa oportunidade no final do ano passado e nós não estamos inseridos nesse programa. Para esse ano, quer dizer, para o ano que vem, a gente já solicitou ao MEC a inserção nesse programa, que é um dos programas de qualificação. Também a gente tem estudado aí, inclusive até discutido com os professores, o estabelecimento, a possibilidade de estabelecimento de um material didático. Tá? Já temos isso na educação infantil, e esse material didático específico da educação infantil, ele já vem com o processo de formação dos professores. Estamos estudando para fazer isso do 6º ao 9º ano também. Os professores do Fundamental 1 optaram por não adotar esse material didático específico. O do 6º ao 9º ano estão analisando esses materiais didáticos. Nós estamos que em algumas situações é um aproxilamento, em outras situações é um material didático complementar. Mas a gente tem que tomar cuidado de fazer isso de forma participativa. Porque não adianta nada a gente impor, olha, nós vamos fazer a partir de hoje o ensino fundamental do Oeste de Analândia ser o sistema amplo. Se o professor não quer, aí ele vai boicotar, como aconteceu em outras cidades. Então, a gente está numa fase aí de realmente os professores conheçam, etc. e tal, e discutir com eles, que são eles que estão lá com os estudantes, são eles que estão lá no dia a dia, se aquilo é adequado para aplicar ou não. Às vezes, assim, as mudanças elas não acontecem porque eu tenho uma política de fazer isso de forma participativa, e a participação é um pouco mais demorada para acontecer. Uma situação delicada. Você veio para cá, a administração do Rogério, e chegando aqui a gente sabia, você com tipo um trabalho de assessoria depois você passou a ocupar o cargo da Secretaria de Educação. Dirigente. De Educação. E existe isso que eu estou falando, porque como representante do povo, eu tenho que estar aqui levando a seu conhecimento, afinal de contas nós temos um compromisso de fazer o trabalho da melhor maneira, da mais transparência possível. Existem comentários a respeito, assim, com relação ao desconhecimento da sua carga horária aqui no Rio, certo? Eu gostaria, assim, a título de dar essa oportunidade de você estar esclarecendo para o povo como que é esse acordo, essa situação sua com relação a isso. Não achando uma forma de ser educado para fazer essa pergunta. Isso eu não escondo de ninguém. Na apresentação que eu tive com os professores e funcionários, eu disse isso claramente. O prefeito Rogério, numa situação emergencial, ele solicitou, eu deixei claramente, prefeito, eu tenho
a minha vida profissional, graças a Deus muito bem sucedida, porém ele colocou uma situação, você sabe que a gente tem uma relação profissional, eu atuo na pró-reitoria da instituição, que ele é um dos mantenedores, né? E até esse apoio que eu estava dando, continuo dando em relação aos outros setores, especialmente com o governo do Estado, com o governo federal, eu faço a um pedido da mãe do Rogério, a professora Maria Terezinha, que me solicitou que desse esse apoio. Quer dizer, não há um custo direto do município de Analândia em relação, faz parte da minha relação profissional e pessoal que eu tenho com a família. E aí quando o Rogério solicitou que eu fizesse isso, eu disse: Rogério, eu tenho um horário extremamente limitado. O que ele me disse é o seguinte: Edna, você é uma pessoa que já foi secretária de Educação de municípios, inclusive municípios de mais de 200 mil habitantes, coordenaria dos programas do MEC. Eu preciso de uma pessoa porque a gente tem algumas situações que são situações que eu preciso de uma pessoa com experiência para fazer esse tipo de coisa. Eu continuo fazendo esse trabalho de assessoria, né? Nós conseguimos recentemente um recurso na ordem de quase 4 milhões de reais da FUNASA, um trabalho que a gente fez para a troca da população de todo o centro da cidade, um processo de aprovação. Um trabalho que a gente fez e deu muita dor de cabeça, é aquela questão da cobertura do calçadão, que a verba estava perdida, o município ia ficar pagando anos e anos, mais de 4 milhões de reais, e a gente, foram várias e várias reuniões em São Paulo para que a gente pudesse equacionar esse problema, e graças a Deus equacionou. Não é a obra dos sonhos, eu sei que muita gente questiona a obra, mas assim, à medida que estava, ou você recuperava aquilo, ou o município se inviabilizava, você ficava com o elefante grande lá. Então, você está questionando a carga horária. A carga horária da educação é bastante reduzida, porém eu continuo com esse trabalho, né? Inclusive, a elaboração do plano de carreira, eu, por exemplo, eu tenho uma empresa de consultoria, eu sou contratado por alguns municípios, né? Eu cito agora Mauá, é um município, que o que eu recebo de salário em Analândia é, assim, vamos dizer, apenas, vou colocar aqui, 3, 4% do que, nesse período todo, do que eu vou receber de Mauá para fazer o plano de carreira de lá. E aqui eu estou fazendo graciosamente, porque faz parte da minha função. Eu acho assim que, evidentemente, numa administração moderna, não é tanto a carga horária que a pessoa ocupa, e sim a contribuição que a pessoa dá para a cidade. Tá? E eu quero passar esses 6 meses que eu estou aqui, inclusive até eu conversei com o pessoal lá da prefeitura se eu podia não receber, eu não posso não receber. Tá? Eu quero passar por esse período que eu estou aqui como uma pessoa que conseguiu equacionar essa questão do transporte escolar, conseguiu equacionar a remuneração dos professores para que a situação dos professores não receba o pior salário da região, dar um planejamento, um direcionamento para atender a educação infantil do município. Quer dizer, hoje a gente vai terminar esses 6 meses triplicando as vagas em creche, dar material escolar e uniforme para todas as crianças do município, porque eu fui uma criança pobre e eu sei o que é você ir para uma escola com a sua camiseta furada e com uma caneta, com um toquinho do lápis de cor que você pega no chão, eu sei o que é isso. Tá? E preparando as pessoas que vão ficar no meu lugar, que também da melhor forma possível.
apesar desse desconforto que também é meu, tanto é que eu poderia muito bem ficar, mas eu não quero ficar, eu acho que se eu conseguir ocupar esse papel, vai ser uma satisfação pessoal. Eu acho que da mesma forma como vereador. Vocês, como vereadores, às vezes são questionados por vir aqui 2, 3 horas a cada 15 dias. Mas nós sabemos o quanto vocês trabalham como vereador, você lá no próprio supermercado que você está lá atendendo, a pessoa vai lá e pergunta tal, etc e tal, e questiona, etc e tal. Eu também, a Camila, ela foi embora, tá aí. A Camila, ela me liga, às vezes eu estou em São Paulo resolvendo alguma coisa com o Rogério, a Camila me liga, olha, eu tenho que resolver isso aqui, tenho que fazer essa documentação, etc e tal. Né? Não vou dizer que eu não fico desconfortável, mas é a forma que o Rogério concordou, ele me pediu para contribuir com a Analante. Tanto é que essa situação é uma situação temporária e eu joguei muito limpo, muito franco, tanto com todos os funcionários da área da educação, todos, reuni eles e falei, olha gente, meu papel é esse, é limitado e eu tenho essa disponibilidade. Eu acho que cumprindo esse papel, né, eu acho que eu posso contribuir bastante com a história da cidade. Obrigado, eu acho que assim, foi uma maneira de você externar aquilo que realmente o seu trabalho se tem feito. De repente não chega ao conhecimento todo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que o Rogério me liga, que ele me pede as coisas, não é? O que mais? Quero saber uma informação. Houve tive algumas reclamações e chegou, de certa forma, com denúncia. E disse que por parte, quero saber se procede, né? Que por parte de alguns alunos está tendo consumo de drogas dentro da escola. Se vocês sabem dessa informação e se será tomada alguma medida em relação a isso. Olha, vereador, é uma denúncia bastante séria, até isso é uma situação bastante delicada, eu gostaria de ter mais detalhes, né, porque realmente não é uma aula de conhecimento nosso. Evidentemente que o problema de drogas é um problema seríssimo, não só na Analândia, como no Brasil todo. Não vou falar assim que as nossas escolas sejam o hiato em relação a isso, né? Eu tenho uma experiência de 23 anos na educação. Eu já fui diretor de escola, já peguei consumo de drogas na escola, já tive com aluno na delegacia, pai xingando eu porque denunciou o filho que estava consumindo drogas, mas acho que tem que ser o papel nosso, a gente tem que agir com muita firmeza. Tanto é que nós estamos instalando na escola um sistema de câmeras, né, que tem uma função de fiscalizar, mas principalmente de inibir esse tipo de coisa. Né? Mas eu gostaria de saber alguns detalhes, se você puder, de forma discreta, porque nós sabemos que é um assunto delicado. Se você puder me dar, até peço a permissão, que isso seja de forma reservada, né? Se você puder me dar alguns detalhes, eu agradeceria. Diego, até pelo adiantado na hora, eu queria finalizar pelo menos a minha participação com mais duas perguntas. Uma é com relação, até acho que é pertinente ao plano de carreiras, é com relação a gente está vendo o esforço de uma melhoria na remuneração. Eu queria saber com relação ainda à capacitação, se existe uma política de valorização financeira para professores que possuam ou que vierem a adquirir ao longo do tempo o título de mestre ou de doutor. Eu até me esqueci. No plano de carreira vai estar contemplado uma evolução funcional para algumas situações, para mestre, doutor e pós-doutor, e também para a produção acadêmica, para quem desenvolver pesquisa. Tá? Então, é uma inovação que a gente vai ter, a gente está
incentivar esse crescimento intelectual na educação. Isso é muito importante na minha concepção por exemplo, esses valores são valores atrativos efetivamente para que aí falando em termos de mercado, para que a